Oi, gente, boa noite. Hoje a gente está aqui para falar sobre a nossa ancestralidade. Vou esperar a galera entrar, vou esperar a Fabiola entrar. E aí, quando a Fabiola chegar, a gente começa a falar. E aí, boa noite. Oi, Lelê. Oi, gente, que saudade, Lelê. Marcar uma live com a Lelê também. Ah, a Fabiola entrou. Gente, a Fabiola é uma mulher muito especial que eu conheci por intermédio da Lelê, inclusive, né? E eu não conheci pessoalmente ainda porque eu tô morando no Rio Grande do Sul, né? Oiê, boa noite. Boa noite, meu amor. Tudo bom? Tudo bom? Que bom te ver. Tava aqui falando pra galera Eu não tô que, te vendo, mas tá tudo que bem. Eu não te é, vejo. o quê? Não tá ouvindo? Não, eu estou Tá te baixo o ouvindo, eu não som? te vejo. Não, tá bom. Ah, então tá bom. Tá. Só não vejo a sua imagem. É mesmo? Gente, vocês estão vendo É. a minha imagem aí? Alguém responde pra mim se tá. Sim, eu acho que pode ser a Sim. conexão. Tá, eles estão vendo nós duas. Então tá bom. Então, vocês estão vendo? Tá tudo bem. Então, gente, o seguinte, esses tempos, Fabíola, vou começar explicando um pouco, e aí depois eu vou te pedir para Fique à você começar vontade. a falar um pouco sobre você e contar um pouco da sua história, tá? Só vou trazer um pouco para a galera aqui o porquê dessa live, né? Esses Estou tempos, gente, dizendo o meu que não está me ouvindo. É o meu sinal. é porque a internet aqui em casa é meio esquisita também, tá? Pode ser aqui, gente. Ainda mais que aqui tá Também pode chovendo. ser aqui. Então, Ai, que maravilha. Meu filho, minha filha, Lilê, minha irmã, Pardal, seja bem-vindo. ai, a Graciele, galera tá falando que tá ouvindo. Graciela é minha mãe, Beatriz. maravilhosa. Eu sei que a sua mãe é maravilhosa. Seja bem-vindo. Gente, bem-vindo. Então, aí tá, gente, olha só. Esses dias, o meu filho, ele tem 7 anos. Do nada, tá? Do nada ele me faz umas perguntas, assim, às vezes, fabulosíssimas. Do nada, ele perguntou assim pra mim: Mãe, o seu bisavô já morreu. Não, o seu tataravô já morreu. Aí eu falei: Já, né, filho? E ele morreu junto com a sua tataravó, né? Aí eu, opa, fiquei até arrepiada. Eu falei: Não sei, filho. Não sei como que foi essa história. Mamãe não conhece. E aí eu joguei na rede, nos meus stories, perguntando, gente, eu tenho muito pouca informação sobre os meus antepassados. Como que é isso para vocês? E, Fabiola, a maioria da galera respondeu que não tem conhecimento, né? E eu acho que isso é bastante comum para a maioria de nós, né? E aí eu tive a ideia de te perguntar se você gostaria de falar sobre esse assunto. E você topou, gente, ela topou, olha que maravilha, né? Eu que agradeço. Então, Fabiola, você Está me pode se ouvindo? apresentar e falar um pouco da tua história pra gente? Eu quero ouvir também. Boa noite a todos, né? Trabalho com terapia holística. E eu sempre fui a que queria saber mais, né? Mais de alguém, mais de alguma coisa. Eu sempre fui a intrusona da família, né?
E, primeiramente, né, agradecer a Deus por estar aqui, agradecer meus antepassados, agradecer seus antepassados que nos conectaram, né? E agradecer a todos que estão aqui, aos antepassados de todo mundo. É uma honra, né? Tá falando de ancestralidade, porque somos, né, parte deles. E o mais interessante é que quando a gente fala de ancestralidade, é como se todo mundo fechasse, né, a boca. Parece que parece não, né? Existem medos, segredos que não querem, né, e nem podem, às vezes, ser revelados, e está tudo bem. E o meu trabalho é energético mesmo, né? Eu gosto de lidar com pessoas, com o corpo, sentir energia, toque, é o que me fascina. E tudo isso vem da minha ancestralidade, né? Eu levei um bom tempo para entender sobre essa questão, de por que eu sempre gostei de estar em contato com pessoas. Meu trabalho sempre foi levando, né, prazer às pessoas, porque antes de eu, né, me formar nessa área, né, de terapia holística, a minha alquimia era sempre dentro do fogão, na cozinha, né, meu laboratório. Então, eu sempre tive o prazer de cozinhar, e isso também vem da minha ancestralidade, né? Mas eu tenho outras alquimias que me envolvem desde criança, mas sempre ficava com ponto de interrogação. E quando eu comecei meu autoconhecimento, eu comecei a buscar. Eu queria entender por que certas coisas aconteciam, por que certas coisas se repetiam. E, né, você dali, pergunta e a maioria não quer falar, sabe? Os familiares, eles não querem falar. Porque existem muitas dores por trás de muita coisa que a gente, que está nesse mundo invisível, né? Pra gente, hoje. E por incrível que pareça, né? Hoje eu honro a minha avó, chamada Luzia, a minha avó paterna. Se ela estivesse nesse plano, ela estaria fazendo aniversário. Minha madrinha. Então, assim, hoje, quando eu acordei, né, e vi que era aniversário, né, veio assim, aquele insight, eu falei, meu Deus, como estamos conectados. A gente pensa que tudo está fora, não está. Está tudo aqui dentro. E quando você está, às vezes você tem dúvida, né, se você está no caminho certo, se é isso que você né, tem que fazer. Porque o processo, existe um processo, né? Nada cai assim, existe um processo. Né? Eu já estou há 6 anos nesse caminho, né? De autoconhecimento e trabalhando, e é um processo realmente. Então, às vezes você fala, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso que eu quero? E quando hoje eu acordei, que veio essa memória, né, do aniversário da minha avó paterna, e uma live falando de ancestralidade, sem a gente ter combinado nada, assim, de data, eu falei, meu Deus. Quando tu me falou, eu fiquei impressionada. Não existem coincidências, né? Não existe coincidência, gente. Existe convergência e tudo está dentro. Então, quando isso explode, né, que eu acordo e falo, nossa, hoje seria aniversário da minha avó, minha madrinha. Então, madrinha representa o quê? A espiritualidade no caminho da gente. Então, além dela ser a minha avó, ela é minha madrinha, aquela que me abençoa, aquela que me nutre, aquela que me cobre. Eu falei, meu Deus, não posso nem falar muito, não me emociono. E é isso, né? Gente, é um presente, é o divino falando assim, vai. E aí eu me conecto com uma mulher maravilhosa que, né, trabalha com cavalos. E eu ainda vou te falar mais uma coisa. Ontem, né, eu fui tirar, né, escolher uma carta. E aí, toda segunda-feira, eu sigo uma mulher maravilhosa também, a Sara. E aí eu fui tirar uma carta da semana, né? E você acredita que a carta que saiu foi a carta do cavaleiro? É mesmo? Sério. Acredito, e eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei assim, sobre os cavalos. A Lelê que tá aqui, né? A Lelê me falou assim, mulher, hoje você viu a carta que você tirou? Então, e assim, são respostas, sabe?
E para as outras pessoas, gente, quando o cavalo entrar na vida de vocês, seja da forma que for, seja uma carta, seja uma aparição, qualquer coisa assim, pode ter certeza que a tua vida vai mudar muito e que eles estão entrando para ficar, porque vem e vem muito forte. Exatamente. Com certeza, eu não tenho sombra de dúvida. A gente ficou 2 semanas, né, se invalidando, porque, claro, né, como a gente fala de ancestralidade, o campo, né, vai vir energias assim, não, né, para te invalidar, não. E aí eu fiquei, né, sem celular, meu celular deu ruim, fiquei mesmo sem celular. E depois né? já tinha saído de um processo, né, interno, assim, de ter ficado doente. Aí meu celular, fiquei sem celular. Aí semana passada nós íamos fazer quem ficou doente pra você. E aí eu falei pra E aí, quando chegou ontem, a gente com a live já marcada, eu tiro uma carta do cavalo, né, do cavaleiro, independente, né, de você ser uma mulher, mas eu sou lida por cavalo. Eu fiquei olhando assim pra carta, eu fiquei um tempão, sabe, parada assim, eu falei, meu Deus. Aí hoje é aniversário da minha avó, eu falei, é isso, é seguir, sabe? E aqui dentro, aqui, ó, minha ancestralidade aqui atrás, honrando a gente, me dando força para eu estar aqui, Sim. junto com o Lelê, com o Hugo. E é isso. Tô doida pra ver vocês. Tô doida pra ir no Rio ver vocês, gente, sério. Vai acontecer. Imagina. Bueno, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso te Pode me perguntar. contar, tá? Porque eu falo muito. Tá. Então, olha só, pode falar muito, não tem problema, mas eu quero te perguntar alguma coisa assim. Dentro dos teus estudos e do teu trabalho e de como você desenvolve as tuas terapias, conta pra gente o tema dessa live. Na verdade, eu vou começar com uma pergunta que fizeram na minha caixinha. Daí depois eu faço essa outra que eu ia fazer que eu não vou esquecer. Me fizeram a seguinte pergunta, né? Pra live, no caso. O que significa essa palavra para você? Ancestralidade? É. Vida. Vida. Porque a ancestralidade, a gente tem dentro de uma cultura, é só quem veio antes, né? E dentro, né, da filosofia africana, ancestralidade significa quem veio antes de mim, né? Quem está aqui, sou eu, você, os filhos, né? Todo mundo que está aqui dentro dessa live e quem está para chegar. Então, ancestralidade para mim é vida. Que legal. Que lindo. Lindo, lindo. Essa forma de abordar a vida, né? Não ocidental, né? No teu caso, tu traz a visão da ancestralidade africana, eu acho incrível demais. Mas os povos orientais também, né? Todos que não são galera, enfim, não vou entrar, não vamos falar muito. Mas tem uma outra visão de vida, uma outra visão dos nossos antepassados, né? E isso é muito bonito. E eu acho muito importante ser abordado, por isso que eu me sinto honrada por você ter aceitado falar um pouco com a gente. E já que tu trouxe essa questão da ancestralidade africana, né, gente, eu vou só fazer uma pontuar aqui e a origem do cavalo, o cavalo tem origem em África, né? A origem do cavalo é árabe, né? Árabe berbere, né? Então, acho que vale a pena a reflexão. Eu acho que muitas vezes as pessoas não se ligam nisso, não se atentam a isso, né? De onde veio esse ser tão potente, né? Enfim, era só uma observação que... Sim, você vai costurando aí dentro da sua linha, entendeu? Você vai costurando também, trazendo a sua visão, o seu entendimento, o seu estudo. Porque tá tudo interligado, nada tá que eu acho fora. interessante falar sobre isso, porque o cavalo, ele tá num lugar atualmente há muito tempo, né? Não é atualmente,
mas num lugar de, entre aspas, difícil acesso. Não é todo mundo que tem acesso a cavalo, né? E quem tem acesso a cavalo, eu não vou falar assim muito, mas a gente vê quem mais tem acesso ao cavalo e não necessariamente de uma forma terapêutica. E quando a gente lembra da origem, né, do cavalo, eu acho interessante ser lembrado. Sim, Lelê, obrigada. da Exatamente, terra mãe. Ele falou exatamente. exatamente. Mas é isso. E aí, vou partir para a pergunta que eu ia te fazer. Dentro do teu trabalho, das tuas pesquisas, do teu estudo, sobre o tema dessa live, a ancestralidade, Uhum. quais os impactos da nossa ancestralidade na nossa vida? Explica isso para as pessoas que estão assistindo. E para mim também, que eu, né, eu tô engatinhando no aprendizado sobre isso. Então, eu quero muito te Estaremos ouvir. sempre aprendendo, né? Ótimo, a gente está sempre aprendendo, né? A gente nunca vai saber de tudo. Então, quais são os impactos, né? Positivos e negativos, né? Quando a gente é gerado, né? A sementinha já está ali no ventre da nossa mãe, ali já existe uma vida e ali a gente já está sendo semeado, né? Durante toda a gestação, ali está sendo preparada uma mala. Mala essa que a gente, quando rompe o corpo da nossa mãe, ela vem junto com a gente. E vem o lado bom e o lado que ninguém quer falar, que são os segredos, que são os problemas, que são as limitações, que são as crenças, né? E normalmente, né, a gente fala assim que um casal, né, quando se une, ele é um casal, né? Passa a ser um casal. Quando nasce o filho, ele se torna uma família, porque ele já deu vida, passou a vida para frente, né? E a partir daí, muitas que a gente chama de neuroses sistêmicas, elas se explodem. E muita gente não entende por quê. Porque essa criança, assim, cada um de nós que vamos, né, vindo para a Terra, quem veio antes, nós que estamos aqui, quem virá, a gente vem trazer uma questão que a gente precisa organizar dentro do nosso sistema familiar, entendeu? Uma boa parte não consegue, vai seguindo, né? Vai seguindo do jeito que é, aceitando, e outros não, que somos nós, a gente se incomoda com muita coisa. E é esse incômodo que a gente começa a trazer a questão de querer entender. Então, essas malas, né, que a gente, né, às vezes até mais de uma, porque a gente tem um pai, tem uma mãe, e aí a mala, né, é dupla. E um casal, quando ele se une, é porque essa pessoa, né, o homem, tem questões no sistema dele que essa mulher também tem, e aí essa união vai fazer com que você precise olhar para o que o seu sistema precisa melhorar. É muito complexo, tá? Nem todo mundo entende de primeira vez. Mas é isso que acontece. Eu não me alinho com uma pessoa, né? Não me caso, não fico junto, seja lá o que for, eu não convivo com uma pessoa aleatoriamente. Não. Eu vou me alinhar com aquele que eu preciso olhar para alguma coisa para mudar dentro de mim, ou que eu trago na minha ancestralidade que eu não reconheço, para trabalhar e ir desvencilhando, sabe? Colocando cada um no seu respectivo lugar. Porque o que acontece? Como a gente vem com uma mala, essa mala às vezes é muito pesada. Tem muitas questões, sabe? Muitas questões. E a gente vê muita gente, né, que acaba entrando naquela parte que a gente chama de vitimização, né? Porque o problema está ali, só ela vai poder resolver a questão dela, porque quando eu trabalho o meu problema, eu, além de liberar a minha ancestralidade, né, que a gente traz, né, eles não saem da gente, não é sobre isso. É liberar desse peso, eu devolvo para eles, eu estou liberando 3 gerações, filhos, netos e bisnetos. Então,
autoconhecimento, ele vai além de eu olhar só para o meu umbigo, sabe? Eu me trabalho e automaticamente eu estou trabalhando o campo dos meus filhos, dos meus netos, né, que vão chegar, e dos meus bisnetos, entendeu? E mesmo que os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, que estão até aqui na live, amanhã uma vocês, tá? Se eles não tiverem filhos, vamos dizer, aí eles resolvem romper esse padrão de que todo mundo da minha linhagem tiveram filhos. Todos, meus primos, né? Meus pais, todos tiveram filhos. Se eles romperem esse padrão de não ter filhos, é um rompimento de padrão, sabe? Porque ninguém ficou sem ter filho na minha personalidade e nem na minha atual aqui, que eu vivo. E aí, mas aí eu tenho minha sobrinha, que é filha da minha irmã. Eu também estou trabalhando esse campo dela, sabe? Então a gente trabalha um sistema. E aí essa neurose sistêmica, ela vai explodir para que a gente olhe, sabe? Então, essa mala, às vezes a gente não dá conta. Então vem problemas financeiros, problemas de relacionamento, traições, bebidas, né, que gera, bebidas que eu falo assim, tipos de vícios, depressão, tudo isso está interligado. Só que a gente, às vezes, não sabe. E muita gente não sabe. Entendeu? Desse impacto dessa sexualidade. Nem enxergar, né? Que tem um padrão, se alguma situação acontecendo. Não. E quando a gente vai fazer um estudo, a gente começa, exatamente, a gente começa a olhar essa repetição no nosso próprio sistema. E o que sabe que acontece no ser humano? A gente fica muito preocupado em olhar a grama do vizinho. Sim. Sabe? E a questão do relacionamento também. Porque a gente fica pontuando os defeitos e os problemas do nosso parceiro. Mas ele nada mais está fazendo, me chamando a atenção do que eu preciso olhar para a minha ancestralidade, para o meu padrão. Então, normalmente, quando tem uma questão, né, no caso do meu parceiro, eu quando fui casada, ele batia muito de frente comigo. Hoje, porque né, depois eu acabei me divorciando, eu vejo o que ele queria me mostrar, sabe? E que eu não conseguia enxergar. Porque eu achava que o problema era ele. Não. A gente sempre acha que o problema são os outros, né? A gente não quer olhar para o quê? Né? A gente tem que olhar para a gente. Tem que olhar para dentro. Exatamente. O que está aqui? O que eu tenho aqui dentro dessas minhas águas, dentro desse meu ventre? Isso que eu me toca, né? O que eu tenho que olhar em mim que eu estou sendo incômodo com tal situação? Exatamente. Né? Só que assim, não é só o negativo, tá? A gente traz a força, a gente traz o positivo, né? Eu sou uma mulher que eu trago muita força das mulheres. Entendeu? Eu sou uma mulher que, tipo assim, negativo, né? Isso é muito interessante, Fabiola. Não, porque, em geral, a gente olha o negativo. Só se vende o negativo, né? Só se vende o negativo porque é ele que te incomoda. O positivo, tipo assim, você acaba nem lembrando. Porque é o normal. É o seu cotidiano. É normal, mas a gente precisa, o ser humano precisa virar essa chave de aprender a valorizar o positivo, né? Porque quando tudo que a gente foca cresce. Né? E aí se a gente foca no negativo, o negativo está crescendo, né? Total. Ó, veio uma pergunta. Quer que eu leia? Eu vou ler e você responde, hein? Uma pergunta. Mas existe um limite correto do que o parceiro está nos mostrando sobre o que a gente é, também o que pode ser apenas algo do parceiro mesmo? Entendeu mais ou menos? Ficou meio confuso, mas eu entendi também. São duas contrapartidas, né? O parceiro, ele tem a questão dele, claro, sistêmica, né? Todos nós. Nasceu, tem uma bagagem. Não adianta, já traz a mala. Só que quando algo começa a bater muito ali com você, é um
momento de você olhar por que isso está se repetindo tanto, por que esse parceiro bate, sabe aquela tecla que fica ali? Entendendo? Quando a gente fala assim, dando murro, ponto de faca, aquilo está te furando, você não quer olhar para isso, sabe? Então, assim, quando o parceiro fala muito, às vezes você tá reverberando e está repetindo um padrão que às vezes nem é seu, mas é do seu pai, é da sua avó, do seu avô. E aí você vai replicando. Então, esse parceiro, inconscientemente, tá, gente? Tudo isso é inconscientemente. Ele está ali te ensinando algo. Porque quando você melhora, você não está melhorando para o parceiro, você está melhorando para si. Então, eu primeiro tenho que olhar o que esse parceiro está me dizendo. Por que eu bato sempre nessa tecla? Por que essa pessoa sempre fala isso para mim? Gente, nada está fora, está dentro. É porque eu exalo, eu jogo para fora algo que o outro vai captar. Nós somos energia, pura energia. E é essa energia que o outro está falando, cara, ô, mulher, olha para você. Inconsciente, mas ele está falando. Entendeu? Ele está falando. E aí, esse negativo, que a gente fala que é negativo, porque nada é negativo não, tá, gente? Esse negativo que a gente fala para as pessoas entenderem, essa parte de mala cheia que vem com os segredos, né? Os segredos é o quê? São abusos, são abortos, são assassinatos, sabe? São pesadas que normalmente a maioria das pessoas bota debaixo da cama. As famílias fazem isso, porque é uma dor tão profunda. Mulheres abusadas, mulheres mortas, né? Homens também, tá, gente? Assassinatos, porque não é só o homem que violenta a mulher, né? Existe a mulher também, né? Existe esse padrão. Então, são padrões que doeu tanto lá atrás, doeu tanto, que todo mundo esconde, ninguém quer falar. Gente, aí o que acontece? Tem um tio que é alcoólatra, que ele, um exemplo, ele faz vergonha, quando ele bebe, ele é chato. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazendo? Excluir. Tá de lado. Isso que te incomoda, você não quer viver. Só que ele existe. Ele é um sistema seu, ele está ali. Você pode excluir ele como físico. Energeticamente, não. Não tem como. O que acontece? Quando a gente exclui, a gente experimenta, sabe? Tudo na família da gente vem para mostrar. A gente vai experimentar. Seja a gente, um filho, um neto, uma irmã. Aquilo vai se replicar para você olhar, para você ver que existe uma exclusão ali, entendeu? E aí, como isso traz dor, né? E hoje em dia, né, a gente, graças a Deus, tem essa parte sistêmica para olhar para isso, mas nem todo mundo aceita, entende, né? Aí vem outras questões que isso aí não é muita polêmica para a gente falar hoje. E aí, isso quando chega, a gente precisa o quê? Incluir, gente, não é aceitar, tá? Primeira questão, incluir não é só aceitar, não. Às vezes eu não aceito algo, mas eu incluo dentro de mim. Eu não preciso, esse aceitar, eu não preciso conviver com algo que me incomoda, entendeu? Mas eu preciso incluir. Então, se tem algo que te incomoda tanto, essa inclusão é como? É dentro. Abortos, né? A gente trabalha muito, né? Quando a gente trabalha com mulheres, né? Eu trabalho muito com mulheres, a gente aborda muito essa questão de abortos. Então, muitas mulheres passam por situações, né? E às vezes os filhos que chegam, né? E ficam, eles vão trazer essas crianças que não foram incluídas. Traz. Entendeu? Por quê? Faz parte. Então, eu sempre falo, quando eu detecto, né, que dentro daquele trabalho que eu estou fazendo terapêutico com uma pessoa, existe abortos, né? E toda a família existe, não tem como não existir. Mas às vezes está muito distante, né? Mas às vezes a gente mesmo pode ter, né? Passado por um aborto, ou nossa mãe, ou nossa avó, que são uma linhagem mais bem próxima, né? Eu sempre pergunto, você tem quantos filhos?
Aí a pessoa vai e fala, eu tenho dois, um exemplo, né? Teve 2 filhos. Mas você teve aborto? E tá parecendo aqui, eu tô sentindo que você tem aborto. Tive 2. Então você é mãe de 4. Mas não nasceu. Oi? Não nasceu, mas existiu. A vida foi plantada. Então, a partir do momento que a semente está ali, e ela vai até o período que ela teve que ir, seja ele aborto espontâneo, seja ele aborto provocado, a gente não entra nesse aspecto, Não aborto cabe é aborto. julgar também, né? Não, se julgar a gente experimenta. Eu não experimento porque eu não tenho mais filhos, mas eu tenho filhos, eu tenho sobrinhos, eu vou ter netos. Pois Aí eles vão casar, tá entendendo? Então, assim, a gente tem que incluir, né? Ponto final. Gente, isso já é incluir. É você fazer todo dia suas orações e colocar essas 2 crianças, sabe? Colocar, obrigado. Porque o filho, ele escolhe. Eu participei, né, de uma filosofia de vida chamada Seichonoye, que é, né, do Japão, e ela fala que a vida foi plantada ali. E se eu não incluo aquela vida que está ali, eu estou excluindo, gente. Então, existiu, sim, teve aborto, 1, 2, não importa. É mãe de tantos filhos, sendo que só uma está aqui. As outras 2 foi para o mundo espiritual. Um foi para o mundo, 3, 4, não sei. Isso é independente, sabe? Então, é assumir, é você orar, incluir, colocar. Porque essa filosofia de vida diz que nós escolhemos os nossos pais. Né? Dentro, né, das tradições, sim, a Lili está falando que as tradições orientais também valorizam muito a ancestralidade. Muito! A tradição oriental, se você não honra pai e mãe e quem veio antes, você não honra você. E é a realidade. Então, a partir do momento que você tem o seu processo, pode falar. Não, é que tem o pessoal escrevendo umas coisas. Pode continuar e depois eu leio aqui. Que tem pergunta. A partir do momento que você tem o seu processo, você tem o seu processo que está vivenciando ali. O seu processo é o seu processo. É individualizado. Só que dentro do meu processo, eu trago essa bagagem, essa mala, que eu preciso destrinchar. Né? Então, assim, o que é muito pesado, que eu não dou conta, a gente não dá conta de muita coisa. Só que a gente, por uma lealdade cega, sem a gente saber que a gente pode soltar, pegar assim, ó, eu solto, sabe? Eu aprendi isso há pouco tempo, há bem pouco tempo. Você vai carregando, achando que você tem que ser mãe de todo mundo, carregar todo mundo, que se você não carregar, as pessoas não vão dar conta. E dão. Cada um nasce com o seu destino. E o meu destino, ele não é definido, sabe? O meu destino, eu posso mudar de rota. E essa isso minha daí é mudança de rota que gera, eu esqueci a palavra agora. Mas eu solto, mas eu não é polêmica, mas muita gente acredita que existe um destino pré-determinado, né? É uma assunto também que a gente lembra. Eu também não acredito, eu tô falando, mas eu também não acredito não, tá? Eu não acredito não. Eu gosto muito de estudar hermetismo, né? Então não tem como eu acreditar numa coisa dessa. E a gente pode, né, escolher o nosso co-criar, né, a nossa vida. Só que é muito a gente vem com o nosso tipo, a gente vem trazendo essa bagagem, aquele destino que a gente nasceu numa família, que tem aquele padrão, né? Mas você pode mudar, você pode fazer diferente, sabe? Todo dia. Vem cá, deixa eu ler um pouco. Você come todo dia a mesma coisa? Não, né? Então todo dia a gente pode mudar alguma coisa. Sim, deixa eu ler um pouco o que o pessoal falou aqui, que senão a gente vai perder. Ó, a Lelê tinha falado lá em cima, o positivo celebra a ancestralidade e o negativo integra. Aí o Capoeira Pardal falou, nada vem por acaso. A Suzana falou aqui,
E como faz para excluir energeticamente? Pergunta da Suzana. Então, a gente não exclui. Já começa por aí. A gente não exclui Pois nada. é. E aí eu Nada tenho uma é pergunta para fazer excluído. para ela. Suzana, o que, por exemplo, que tu, né, tipo, poderia excluir? Porque, enfim, continua, Fabiola, por favor, porque eu penso assim, como que a Então, gente faz para excluir a né, gente não, energia? energeticamente, eu não excluo nada. Nada é excluído. Eu solto. Eu entrego o que não é meu. E aí, automaticamente, energeticamente, eu estou rompendo esse padrão. Só que eu preciso ter. Primeiro, que eu tenho meu livre-arbítrio para escolher o que eu quero. E segundo, que aí eu vou precisar de ter mais força para fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, às vezes, é coisa simples, mas a gente entra no vitimismo, sabe? A gente fica naquela coisa, tudo eu, só acontece coitadinha, né? Coitadinho, só acontece comigo. Gente, acontece tudo com todo mundo. E todo dia, Ó, o tempo não todo. veio. Ela falou que foi quando você falou que era mais fácil excluir fisicamente. Fisicamente, eu falo o seguinte, eu não Afastar o fio preciso bêbado e conviver. tal, mas energeticamente ainda existe. Eu não preciso conviver, sabe? Tá ali todo dia carregando ou achando que eu preciso aturar aquilo. Não é sobre isso. Porque nós também somos livres e temos que colocar, impor o que a gente quer para a nossa vida, que a gente chama de ambiência. Né? Se o valor desse tio, né, que eu dei o exemplo, o valor dele não é compatível com o meu valor, eu deixo ele com o que é dele, tá? Ele está ali, com o que é dele. Mas ele não vai deixar de ser meu tio. Uhum. Vou carregar dentro de mim esse amor por esse tio, eu te amo. Mas esse peso é seu. Quem tem que resolver isso é você, não sou eu. E aí, energeticamente, eu faço o meu trabalho que aceitando, acolhendo, integrando ele dentro de mim, porque ele existe, mas eu sigo o meu destino, o meu caminho. Entendeu? A mesma Gente, coisa mas com isso não pai é e tão mãe. simples assim, né? É a mesma coisa com pai e mãe. A gente tem aquela crença, eu falo que tem porque é o que eu tinha, de que porque eu sou filha, eu tenho que carregar o peso da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos. Não, nem eles têm que carregar o meu, sabe? Existe um período, uma fase da vida da gente que a gente está ali, sendo mãe, né, servindo aquela criança que depende da gente, ok. Mas chega um momento que ele Uau, a precisa minha também, mãe ele tem que veio. fazer. Ó, deixa eu ler aqui. A minha mãe veio e ainda de uma conversa que a gente teve essa semana. Boa, mãe. Arrasou. Primeiro, assim, o Capoeira Pardal escreveu aqui: tudo tem muito a ver com as escolhas, mas realmente às vezes se sentem as vozes no ouvido. Eu acho também. Sim, sim, É a com certeza. minha mãe. E como lidar com a energia da rejeição dos nossos ancestrais? Mas em que sentido? Você rejeitando ou eles que foram rejeitados? Porque, assim, se eu rejeito, eu vou fazer o que eu fiz falar, Eu acho internamente. que é no sentido de se sentir rejeitado pelos ancestrais. Ah, você se sentir rejeitado? A pessoa se Uhum, sentir rejeitada. Então, uhum. aí você vai ter que criar força para ter seu autoconhecimento, seu amor próprio, porque esse sentimento, às vezes, de rejeição nem é seu. Às vezes você está tendo uma lealdade cega por Boa. alguém que foi lá atrás muito rejeitado e você veio trazendo esse sentimento de não pertencimento, de não merecimento, porque tem alguém chamando a atenção, querendo ser incluído. E quando a gente vai conversando, né, isso é dentro de uma terapia, né, dentro de um atendimento, a gente vai conversando, né, com esse corpo, com essa pessoa, e vai trazendo inconscientemente essas memórias, automaticamente a gente vai chegar numa linhagem que aconteceu isso. E aí a gente inclui essa pessoa. E às vezes esse sentimento é de uma criança abortada,
Não, às vezes não é nossa, às vezes é da nossa mãe, um irmão, né? Um tio, uma tia, tá entendendo? Então, assim, está tudo interligado. A partir do momento que nós somos gerados, porque, primeiro, nós somos gerados, né, pelas mitocôndrias da nossa mãe, da nossa avó, perdão, da nossa mãe no ventre da nossa avó. Então, quando a nossa avó, só para entender, quando a nossa avó engravida da nossa mãe, ou do nosso, é da nossa mãe, porque é da nossa mãe, ali já está, nós já estamos sendo gerados ali naquele óvulo. Minha mãe já traz isso quando ela é gerada. A avó também, no nosso pai. Só que quando tem, né, o espermatozoide, né, entra a cauda, né, quando rompe, a mitocôndria do pai, ele solta, sabe? Ela existe, essa memória existe, tá? Essa memória existe, mas ela solta. A que fica e que vai gerar realmente é da nossa avó materna, tá? Por alto, tá, gente? Eu não posso estender nem entrar em detalhe, porque isso é estudo, né? E nem todo mundo vai entender. Mas é muito legal, hein? Essa memória. Então, assim, nós trazemos muitas dores das nossas avós. Paterna também, mas a materna, ela se sobressai, tá? Ela se sobressai, porque nós somos gerados. Os meus filhos foram gerados pelas mitocôndrias da minha mãe. Então, já a partir daí, você já começa a olhar que certas coisas vão ressoar, vão repetir, porque essa memória existe dentro da gente. E das outras também, porque, gente, cada célula, cada sangue, cada molécula da gente, está todo mundo aqui. Está toda a ancestralidade aqui dentro da gente. Então, nada está excluído, nada não tem como excluir. Sabe? Quando eu falo do não ficar junto, esse excluir, essa parte física que não, eu não sou obrigada também. Porque aí a gente também entra, às vezes, num padrão de que porque a família, eu tenho que aturar tudo. Não, gente, livre-arbítrio. Destino, escolhas. E muitas vezes a gente quer quebrar um padrão, né, que está acontecendo. A gente não consegue lidar com aquilo ali. Não, e é importante dizer não também, né? Gente, não é terapêutico, sabe? Não é terapêutico. É terapêutico. É educação, é você botar e falar assim, oi, não, peraí, até aqui, beleza, tá tudo ótimo, eu não sabia disso. E quando eu também entrego esse peso para minha ancestralidade, do que eu não dou conta, do que eu entendo que eu estou carregando que não é meu, eu não estou excluindo ele, eu só estou deixando para ele. Eu olho para trás e falo assim, ó, esse peso, então aqui, não é meu. Eu entrego. Por eu ter vindo com essa força de olhar para isso, de perceber que isso incomoda todo o meu sistema. Mas eu não dou mais conta. E eu entrego. E aí, quando eu entrego, eu tiro o quê? O peso e fico leve. E a partir daí, eu vou fazer o quê? Para onde eu preciso olhar? Qual é o meu destino? Qual é o meu foco? O que eu quero fazer? Aí, esse padrão, às vezes, ele é tão grande, tão intenso, que isso não quer dizer que ele não vai se repetir. Só que aí você aprende a lidar, sabe? Eu aprendi a lidar com a situação. E aí, dentro das terapias, você vai limpando esse campo, sabe? Energeticamente. Você vai rompendo não só da sua consciência, como do seu campo, do seu corpo, do seu campo físico, né? Que é o corpo, o emocional, o espiritual. É uma limpeza. Uma limpeza. Você vai limpando. E vai trazendo, vai ressignificando, vai trazendo novas memórias, novas consciências, sabe? Vai despertando. Esse é o despertar da gente. Então, a ancestralidade não é só sobre o peso, é sobre aquilo que te incomoda tanto, que você precisa olhar, e todos nós temos isso. Isso é constante, porque se a gente nasce é para romper algo, incluir algo,
integral, sabe? E essa geração nossa está vindo com muita força para isso, sabe? A gente está chegando num período assim, muito maneiro, porque a gente está criando força. Só que essa sabe? Você vai falar para ele eu vejo vocês, eu sinto aquilo que incomodou vocês, eu sinto o sofrimento de vocês, mas foram eles, sabe? Os abortos do passado eu não tenho como mudar, os assassinatos do passado eu não tenho como mudar, sabe? Não tenho. Eu não tenho essa força porque isso já aconteceu. O que eu posso, a minha força é olhar para isso, acolher. Eu vejo vocês, eu sinto isso que vocês trazem, mas eu entrego o que já aconteceu. E a partir dali, eu faço o que eles querem, seguir meu destino, fazendo diferente. Essa é a maior verdade que as pessoas não entendem, sabe? Eu já fazendo diferente, eles já estão se sentindo realizados, porque eles estão vendo que tem um ancestral deles, né, uma linhagem deles, que está fazendo diferente, que está olhando diferente, que está rompendo aquele padrão. Aí vem a força aumenta. Muito bonito, né? Sabe? Você toma essa força, porque é isso que eles querem. E esses padrões vêm justamente para isso, para que a gente tenha a força de romper, de cortar aquilo que aconteceu. Nem todo mundo vai entender. Mas a gente que já segue nesse caminho, você que não está ali com a conexão com o cavalo, quantos padrões você não está rompendo? Quantos padrões esse animal não está puxando energeticamente e jogando para a terra? Depois eu vou te contar uma história sobre os cavalos e um ancestral meu que eu sei de história com cavalo. No privado eu vou te contar. Eu não tinha contado antes, mas eu não vou contar aqui porque é uma história meio forte, assim, sabe? Nem todo mundo entende. Tem coisas que as pessoas nem todo mundo vai entender. Então, mas assim, olha só, o Luiz falou uma coisa aqui. Deixa eu ler o que o Luiz falou aqui. Colocando nesses padrões, acaba ficando mais difícil de seguir o próprio destino, sair da bolha e fazer algo diferente dos antepassados. Repete. Peraí. Ai, meu Deus. O Luiz falou assim: se colocando nesses padrões, acaba ficando mais difícil de seguir o próprio destino, sair da bolha e fazer algo diferente dos antepassados. Não, fica não. Você só vai ter que ter mais força. Sabe? Não fica não, é só fazer exercícios. Existe exercício. Claro, gente, que a gente está falando aqui numa live e não é o que eu falo, né? Não é só assim, é só isso. Não. A terapia é para isso. É para você aprender o caminho. Então, todo dia você tem que ter uma rotina diferente. Você tem que perceber o que está se repetindo. Começar a conversar com seus antepassados, que são seus avós, seus pais, para saber o que acontecia, sabe? Eu sempre rejeitei o meu lado, né, de bruxa, vamos dizer assim, né, de magias, sempre rejeitei. De visão, então eu também. De bruxa que eu falo, de visão, A minha mãe escreveu assim, ele quis dizer que a escolha é fazer diferente. Foi o que eu entendi, eu também tinha entendido isso. Que ele estava falando que a virada de chave era sair do padrão para poder... Para fazer diferente, exatamente. Esse é o caminho. Só que esse diferente, às vezes a gente vai perceber que isso vai incomodar até a gente. Às vezes a gente não segue fazendo diferente por causa dessa bolha que nós somos colocados, que é o nosso sistema familiar, porque as pessoas vão te criticar, vão te julgar, vão te apontar. E aí você começa a falar, gente, será que está fazendo certo? Gente, será? Porque vai ser como se você estivesse abandonando a família, largando a família, não amando mais a família. E é o contrário. Você amar
a família, você fala, cada um tem suas escolhas. Eu sigo hoje de uma maneira, mas eu acolho todo mundo, eu tenho todo mundo aqui dentro, sabe? Mas eu não preciso estar seguindo, então é fazer diferente, sim. Tá entendendo? E isso começa com o pai, com a mãe, com a avó, com a avó, com os irmãos, É bem entendeu? Só que interessante. não é fácil. Mexe com Era isso que todo eu falo, mundo, mexe com porque todos os muitos dos nossos avós e tudo mais não têm muitas informações, sabem poucas coisas, ou já foram, já fizeram Mas aí, às passagem. vezes, sim. Mas aí você, às vezes, começa a olhar para onde? Primeiro vai olhar para a sua vida. O que se repete tanto na minha vida? Que não me agrada. Aí você já começa a fazer um estudo sobre você mesmo. Que começa na gente. Uhum. O que desse padrão que eu vivo, que não me agrada, meus pais viveram? Aí você começa. Caraca, mesmo, né? A mãe e meu pai viveram isso. Aí, às vezes, o pai e a mãe não viveram tão profundo, né? Que a gente, às vezes, não percebe. Aí, numa conversa e tal, o avô e a avó, sabe? E esse lado meu, assim, né? De visão, de sentir, né? Que eu tenho muito, que eu sempre gostei de excluir, sempre não gostava. Em busca, você pode ter dificuldade, sabe? Tem muita dificuldade. Eu tenho um padrão no meu sistema paterno que é bem, deve ser umas coisas bem pesadas que eu não consigo entrar. E tá tudo bem. Mas um dia minha tia veio aqui, né, irmã do meu pai, e aí a gente conversando e tal, né? Conversando aleatoriamente e tal. E aí ela falou assim, Fabiola, cara, eu te admiro tanto, a minha tia falou pra mim. Eu falei, tia, poxa, obrigada, né? Ela falou assim, cara, você é igual a sua bisavó. Eu não conheci minha bisavó, né? E ela se chama Rosa. E aí eu falei assim, é mesmo? Igual minha bisavó, ela é. Ela era curandeira, minha filha, curandeira, rezadeira. Todo mundo excluía ela. Que falava que ela era feiticeira, falava que ela era Nossa, macumbeira, né? E vai logo para esse lado. Falava que ela era bruxa. Você é igual à sua bisavó. Ó, quando ela falou isso, porque você não sabe. Você pergunta, ninguém fala. É uma avó que foi excluída, porque ela, a parte ruim. A mulher que entendi. olha, que sente, que vê, que percebe. Então, a gente que tem esses dons e essas habilidades ancestrais, a gente é excluída. Eu também sou. Tudo bem. Hoje eu me amo dessa tia que eu sou. Tá tudo bem. Mas olha na época da minha bisavó. Isso era Sim. leve? Não, Não, claro que não. Era sabe? outra coisa, E aí, quando sabe? ela falou isso pra mim, cara, veio uma explosão. Eu falei, nossa, eu represento essa mulher forte pra caramba. Essa minha tia não veio aqui à toa. Ela veio pra falar que você está no caminho certo, que você tem que assumir sim quem você é. Não interessa quem gosta, quem não gosta, quem aceita, quem não aceita. Eu sou assim. Eu sou vovó Rosa, minha Ó, bisa Rosa. Que é por parte do meu pai, sabe? sim, eu achei Mãe muito da lindo minha isso. avó que estaria fazendo aniversário hoje. Então, olha só, como é que as coisas vão interligando, Caramba, é a mãe da sabe? tua avó que ia fazer aniversário hoje. Olha isso. Cidade viva. E olha que veio com a memória agora, eu não sei nem porquê. Isso se chama Olha, Rosa. E a tia que é, está aqui na live, é você vai importante entender. a gente saber disso. Isso se chama Vem cá, Rosa. deixa eu falar. Ô, Fabiola, já são quase 9 horas. Eu quero ler um pouco o que as pessoas escreveram aqui e te fazer mais pergunta que veio na caixinha, porque senão vai ficar muito longa Pardal falou, demais. quem não te ama, Fabiola? Não, é difícil alguém não me amar. Ai, meu Deus, eu tô Porque eu tenho escrevendo um coisa aqui. carisma. Mas tem alguns que não gostam de mim, não, Pardal. Tem alguns que me excluem. Mas tá tudo bem, é sobre ele, não é sobre mim. Faz parte. Ó, deixa eu ver aqui, meu Deus. Difícil. Ó, minha tia Cláudia falou aqui, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Recomeço todo dia, gente. Todo dia.
Não Ai, eu não existe tô o fim, que nós somos espírito, nós somos infinitos. Mas nesse corpo que habita, a gente todo dia tem sim a oportunidade de Gente, acordar, agradecer pela vida e fazer diferente. ó, Lelê, na nossa cultura que não valoriza e integra fica mais difícil ainda. Ó, veio uma pergunta aqui Uhum. num outro ícone que eu não. Ah, minha mãe falou que cai quando dá 60 minutos. Putz. Ah, Ó, na qualquer coisa minha a gente abre de família. novo. Hã? Quê? Qualquer coisa a gente abre de novo para terminar. Tá. Ó, veio uma aqui. Na minha família tem muitos casos de divórcio e traição. Hoje vejo como se alguns não gostassem. Foi isso que veio. Então, se tem muito, que é um padrão. Essa pessoa que perguntou também é divorciada ou Não, não? não é não. Eu acho que Não é, ela é isso que ela falou, eu casada? acho que isso que foi, que eu vejo como se eles não gostassem. Acho que é como se eles vejo que eles não gostassem dela ser casada, sendo que existe um padrão Sim, de sim, traição e sim. de Aí vai divórcio. acontecer Pelo isso. menos foi o que eu Na consigo minha na cabeça. também. Exatamente. Aí essa pessoa que fez essa pergunta, ela está rompendo um padrão. É fácil? Não, porque ela vai ser Não, criticada. A família inconscientemente vai fazer algo para ela, tipo assim, não se dar bem com o marido. Gente, isso é inconsciente, tá? Quando a gente fala isso, não é que quem faça, faça por maldade. Não é sobre isso. É tudo inconsciente. É tudo um padrão que nem eles sabem por que isso acontece, porque não se aprofunda. Mas a partir do momento que ela tem essa consciência, ame seu parceiro ou sua parceira, honre e rompa esse padrão. Não, peraí. Se isso sim, se repete, o que eu preciso olhar? Sabe? Quem eu preciso incluir, de repente, que está tão excluído? Será que essa parte patriarcal? Será que essa parte matriarcal, que sabe, tem um lado que está fora do equilíbrio. por isso que é bom Então, é a a partir gente daí se que você vai terapeutizar, olhar. né? Gente, Não, eu não quem tiver vou te ouvir. live, procurem terapias, se cuidem, procurem autoconhecimento. É Gente, o muito autoconhecimento importante. é libertador, tá? Libertador. Você tem que procurar se autoconhecer primeiro. Procura a Você tem que se Fabiola, quem estiver conhecer. no Rio. Quem não tiver também, tu atende online também, não atende, Fabiola? Entendendo? Eu só não vou tocar o corpo físico. Posso te fazer outra pergunta que veio na minha caixinha? Pode. Quando o ancestral não era do bem, qual o impacto na nossa vida, né? E o que podemos fazer para neutralizar essa energia baixa? Reconhecendo e incluindo ele. Isso já aconteceu, já foi lá Reconhecendo atrás. que Reconhecendo que ele existe, independente de decidir do bem ou do mal. Porque dentro da terapia não existe certo, nem errado, nem bom, nem ruim. Existe aquilo que ele, porque às vezes, como esse sistema, né, mais uma coisinha que eu vou falar que muitos não vão entender. Como esse sistema se repete, às vezes uma pessoa que a gente acha que ele não é do bem, ele também está repetindo o padrão do que veio antes dele. E aí ele não tem esse reconhecimento, ele vai seguindo, gente. A gente vai seguindo essa linhagem e vai fazendo o que todo mundo fez. Até que chega um que vai olhar para isso e vai fazer força para romper esse padrão. Então, esse ancestral que a gente fala que ele não foi do mal, ele não era só do mal, entendeu? Ele tinha o seu lado positivo. Então, é incluir, falar para esse ancestral. Eu vejo você. O que você fez foi naquela época com relação ao que você precisava fazer. Mas hoje eu me liberto. Claro que, gente, eu estou falando assim, mas existe, que eu já falei antes, existem exercícios, existem terapias, sabe? Existe algo mais profundo que você precisa olhar. Não é assim, tão leve, tão fácil, tá? É porque é uma live, então eu estou dando os exemplos. Mas existe o caminho de inclusão, sim, incluir, deixar o que é dele
E a partir daí você vai fazendo diferente. Para Entendi. começa, sabe? É muito mais Aham. profundo, é muito mais complexo, tem muita coisa, muitas coisas envolvidas, entendeu? Mas assim, dentro de uma terapia, você entender que quem fez o mal, nem sempre ele é do mal, é um pouco complicado, sabe? Porque Sim, é cultural. Mas dentro de uma sim. sistêmica, tá, gente? De uma terapia sistêmica, que a gente vai abrir campo, vai olhar por que aquilo, sabe, está acontecendo, a gente vê que ele se alinhou com alguma energia que veio antes dele. Com certeza. O que veio o que veio antes, que era tão pesado que ele foi seguindo. Então, isso está dentro dos assassinatos, entendeu? Dentro dos abusos, geral, tá entendendo? Dentro dos roubos, tudo isso. E aí, quando você fala assim, mas eu não roubo, eu não sou de roubar, eu nunca roubei, graças a Deus. Mas a gente tem ancestral que roubou. Às vezes eu não roubo, não vou criar o roubo de pegar algo de alguém. Mas será que eu não roubo o tempo de uma pessoa? É roubo. Dentro da terapia, é roubo. É Sabe? Será que eu não o que estou eu estava roubando meu próprio pensando, tempo? exatamente. Será que você não rouba? Porque existem diversas Sabe? formas de roubar, né? A gente pode roubar do Exato. planeta, a gente pode roubar dos outros, a gente pode roubar da gente mesmo. E de uma A forma assim, gente, começa na avassaladora. A gente pode roubar energeticamente. Então, gente, energeticamente, quanto mais. Quando você entra num ambiente, você ali já está conectado com tudo e todos. Tudo e todos. Não adianta. Você pisa, você está ali, conectado com a casa, o espaço. pois é. Mas você tá. Nada está fora, gente. Tudo está incluso. Agora, esse incluir, eu decidi e vou impor. Falar, oi, peraí, essa energia não é minha. Toma, isso é seu. O que eu quero é isso. É um exercício, mas é isso que a gente precisa fazer. O buraco é mais embaixo, gente. Sempre bom procurar um profissional mesmo para ajudar a gente, né, nessa busca, guiar nesse momento. A Fabíola tá falando, tá travado para mim também. Eu congelei? Uhum. Ó, o pessoal tá falando que tá gostando da live. Que bom, gente. Que bom mesmo. Eu gosto muito da Fabíola também, da forma como ela aborda essas questões. Então, é isso. Muito obrigada por ter aceitado mesmo. Também estou gostando muito. Inclusive, daqui a pouco a gente já vai terminar, né? Porque já são 9h06. Oi, filho. Oi? Chegou meu pituquinho. Ó, tá me ouvindo ainda? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. Teve uma pergunta sobre cavalo aqui. Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu falei no começo da aula, né? Há quanto tempo os humanos se relacionam com cavalo? Gente, a história do humano com cavalo tem mais de 6.000 anos. Faz mais de 6.000 anos que o humano domesticou o cavalo. Tá? Tem até alguns estudiosos que falam em muito mais do que isso. Tá? Eu já escutei até 12.000, mas de fontes mais confiáveis, assim, que eu tenho acesso, em torno de 6.000 anos. Então, isso é muito interessante para a gente pensar mesmo na nossa ancestralidade. Né? Quanto contato que a gente tem, muitos anos, né? Milhares de anos que a gente tem contato com o cavalo e como esses animais influenciaram no desenvolvimento do ser humano. Né? Se a gente está onde a gente está hoje, foi porque a gente veio no lombo de um cavalo, os nossos ancestrais, no caso, né? Então, é bem interessante esse olhar para os cavalos, né? Até de gratidão mesmo, sabe?
Então, gente, uma constelação com cavalo é muito intenso. É uma parada de outro planeta, assim. Eu recomendo. São os meus cachorros, gente. Os meus cachorros estão. Dois meus cachorros tá metendo louco aqui. Fabiola, eu não tô te ouvindo. Tu tá aí ainda? Vejam para os lagos, Ágata. Eu quero, Lelê. Eu quero. Eu quero. Tô querendo. Tô querendo. Vamos ver o que o futuro aguarda pra gente. O querer tá grande. Cadê? Fala, Fabiola, então, que eu quero te ouvir. Vamos encerrar, Fabiola? Tu não tá me ouvindo? Vê se você me ouve agora. Agora eu tô ouvindo, antes eu não tava. Ó, falaram Tá me ouvindo? Me agora. ouvindo? Aham. Agora não. Eu tirei o fone, desliguei o fone, achando que é o fone. Deixa eu ligar de novo para ver. Agora eu Foi mau contato. tô te ouvindo, agora voltou. Gente, eu acho que assim, ó, já são 9 horas, 9h10. Né? Eu tenho que dar atenção pra minha nenenzinha também. Foi maravilhoso. A gente pode combinar outra live, de repente, para falar mais especificamente de algum assunto e tudo mais. Mas eu acho que por agora a gente pode dar boa noite, agradecer todo mundo que estava aqui. Muito obrigada por vocês estarem com a gente. Fabiola, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Você é incrível, você é maravilhosa. Eu tô doida para me organizar e me terapeutizar com você. E faz tempo, né? Eu já sei que você faz um tempão. Vai chegar o tempo certo. Beijo a todos, obrigada. Gente, muito obrigada. Boa noite, fiquem na paz. Agradeço. Vocês também. Beijos. Beijão no fim. Tchau. Tchau.